O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. A reflexão de hoje está em Marcos 16, 15 a 18. Nesse Evangelho, Jesus nos convida a continuar a sua missão. Ele diz: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Gente, esse foi um dos últimos pedidos de Jesus. Nós costumamos levar a sério o último pedido de alguma pessoa. Às vezes um pai, uma mãe que está lá no leito de morte, costuma chamar alguém e dizer: você cuida do fulano para mim? Porque ele está preocupado com aquela pessoa que às vezes não sabe sobreviver sozinha. Então ela pede alguém que cuide dela. E assim Jesus, preocupado com a sua missão, com a continuação da sua obra aqui na terra, ele pede que nós levamos o Evangelho a toda criatura para continuar a sua missão. Seria perda de tempo Jesus vir aqui no mundo, dar a sua vida por nós e a sua obra parar por ali. A sua obra tem que continuar. Prezados irmãos, nesse Evangelho Jesus envia os discípulos para explicar os seus ensinamentos divinos a toda criatura. Os apóstolos terão de fazer a sua parte, anunciando a mensagem de Jesus. Porém, se alguém não acreditar, será condenado. Eu não tenho que me preocupar se a pessoa vai ouvir ou não. Eu não tenho que me preocupar se a pessoa vai acreditar ou não. Eu tenho que fazer a minha parte. Mas eu confesso, eu não conseguia entender essa palavra de Jesus. Eu ficava me perguntando: ora, se a fé é um dom de Deus, como eu posso ser condenado se não tenho fé? Se eu não ganhei o dom da fé, eu não tenho culpa de não ter fé. Isso era o meu pensamento. Mas após ver várias pregações sobre esse Evangelho, eu aprendi que a questão é a seguinte: Deus nos dá sim o dom da fé. Ele nos chama à conversão. A nossa resposta ao chamado de Deus que caracteriza a nossa fé. Em outras palavras, o meu sim ao chamado de Deus significa se eu acredito ou não. Por outro lado, a minha indiferença, o fato de alguém ignorar o chamado de Deus, é o mesmo que não acreditar, o que levará, consequentemente, condenação. Então a nossa falta de atenção ao chamado de Deus, a falta de deixar passar despercebido quando Deus está nos chamando, é que nos causa a falta de fé. Você sabia que há uma diferença muito grande entre ouvir e escutar? Escutar, você escuta tudo. Você escuta um carro passando, você escuta um carro buzinando,
Você escuta alguém falando alto, você escuta alguém gritando. Enfim, você escuta tudo, mas entra num ouvido e sai no outro. Ele virou rotina, você já está acostumado com o barulho. Já o ouvir é diferente. Quando você ouve, você leva para o seu coração aquilo que você está ouvindo. Por exemplo, se você está ouvindo uma música, você vai sentir a mensagem daquela música lá no seu coração. Se você está ouvindo a palavra de Deus, Ele está falando para você dentro de você. Você está prestando atenção. Mas quando alguém prega o Evangelho, você está só escutando. Você ouve o Evangelho, você escuta alguém ler o Evangelho, está ali só escutando. Você não entendeu nada. Você não recebeu a mensagem. Você só recebe a mensagem quando ouve. Uma pessoa conversando com você, por exemplo, e se você não estiver ouvindo, você vai escutá-la falar, mas você não vai saber o que ela falou. Se eu te perguntar depois o que eu falei com você, você não sabe. Você já notou isso? Talvez você está entretido lá no celular, passando o dedo, e alguém está falando. Você nem deu atenção àquilo ali. Aí quando ele te pergunta o que ele te falou, você não sabe, porque você não ouviu, você escutou. Escutou ele falar, mas não ouviu. E muitas vezes Deus também está nos chamando, usando um acontecimento, usando uma pessoa para te chamar e você não está prestando atenção. Você não está ouvindo. Por isso, você, às vezes, pode ser condenado pela falta de fé, porque você não escutou o chamado de Deus. Jesus apresenta aos 11 discípulos os sinais que acompanharão todos aqueles que crerem e forem batizados. Veja bem a promessa que Jesus nos faz para aquele que crê e é batizado. Ele deixou os seguintes milagres: vocês expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas. Olha, gente, ele dá autoridade para nós expulsar o demônio assim como ele fazia. Vocês expulsarão demônios em meu nome. Manusearão serpentes. E se beber algum veneno mortal, não causará mal algum. Olha, gente, até um veneno que uma pessoa te der enganado, se você tem fé, se você é batizado e crê em Jesus, aquele veneno não lhe fará mal algum. Gente, é muito poder que Jesus está nos dando. Outro, ele diz: se vocês imporem as mãos sobre os enfermos, ele ficará curado. Olha já a autoridade que Jesus está nos dando. E Jesus, quando promete, ele cumpre. Deus é fiel, Jesus é Deus. Portanto, meu irmão e minha irmã, leve a sério o que Jesus nos ensina. Ouça com atenção o chamado de Deus e procurem ter fé, porque os que não acreditarem já receberam a recompensa livremente. Não é Jesus que condena ninguém, não é Jesus que manda ninguém para o inferno. É você que escolhe o caminho. Você tem livre arbítrio, você pode escolher. Ele só nos ensinou e nos mostrou o caminho certo. Você que decide se vai para o bem ou para o mal. Aí vem uma pergunta: então, se eu creio, sou batizado, tenho todos esses poderes? Depende do modo que você crê, depende do modo que você acredita. Você às vezes acha que crê, mas não crê, porque o demônio também crê. O demônio crê, reconhece Jesus como Deus, como o Filho do Altíssimo. Ele só não obedece. É preciso crer e obedecer. É preciso crer e procurar fazer a vontade dele. Caso contrário, não adianta dizer que crê. É preciso ser obediente, procurando atender o chamado de Deus. Ter fé e força para afastar todo o mal que tenta destruir a sua família, todo o mal que tenta destruir a sua vida, praticando sempre o bem, entregando diariamente a Deus, falando a linguagem do amor, não permitindo que a nossa mente seja envenenada por mentiras, fofocas,
por pessoas e pensamentos que de alguma forma nos afasta de Deus e dos irmãos. Pois da mesma forma que existem pessoas que nos levam para o caminho do reino de Deus, infelizmente, existem aquelas que desejam que nos afastamos do caminho de Deus. Então, temos que ser muito cuidadosos com isso, com as pessoas que convivemos, com os conselhos que recebemos, quando agimos conforme Jesus agiria, conforme Jesus nos ensinou, entendendo que uma pessoa enferma, deprimida, oprimida, possa se sentir amada e que ela não está só. Podemos dar a essa pessoa carinho e atenção, fazer com que ela se sinta querida e importante, que vale a pena viver. Às vezes uma pessoa que já tinha desistido da vida, estava até querendo praticar um suicídio, mas quando ela é bem recebida, quando ela é tratada por uma pessoa com carinho, uma pessoa realmente de Deus, essa pessoa volta a ver que vale a pena viver. Vale a pena viver porque tem alguém que ama, tem alguém que cuida dela. Como sabemos, gente, tudo que fazemos aqui na terra, alguém, é o próprio Deus que estamos fazendo, é o próprio Jesus que nós estamos fazendo. Ele deixou bem claro aí, tudo que fizeres a um desses pequeninos é a mim que fizeste. Somos convidados a continuar a missão de Cristo em nossa comunidade. A missão de levar a boa notícia aos pobres, aos enfermos, aos oprimidos. Lutar contra a injustiça e a desigualdade, que é um grande mal no mundo nos dias de hoje. Procurar levar todos a esperança e acreditar que é possível viver em um mundo melhor aqui na Terra. Que estejamos sempre lutando em favor da vida. Que sejamos inspirados pelo apóstolo Paulo em nossa missão de revelar Jesus a todos. Amém? Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado.